Olá a todos e a todas, eu sou o Xandu Alves e o Vale Entrevista desta semana tem o prazer de receber o secretário de Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo, Marco Vignoli. Ele vai falar conosco aqui sobre vacinação, o combate à pandemia e um pouco de política também. Boa noite, secretário, obrigado por falar com a gente. Eu já faço a primeira pergunta. Como é que está o ritmo da vacinação no estado, secretário? Será capaz esse ritmo de reduzir a pandemia? Boa noite, Xandu. É um prazer conversar com vocês do Vale. Bom, o ritmo segue avançando aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Nós temos seguido aí o cronograma e avançando com a produção de mais vacinas pelo Instituto Butantan. A nossa perspectiva é poder chegar em maio já com as pessoas até 60 anos de idade, portanto, o público na maior faixa de risco vacinados, e depois vacinar, seguindo aí até o mês de outubro, novembro, o restante da população. Mas se a gente conseguir chegar em maio com essa população imunizada, os índices vão melhorar muito, sobretudo os índices, né, de internações e de óbitos, né? Mesmo que a gente siga com um número grande de casos, as internações e os óbitos vão cair muito se a gente conseguir essa imunização. São José dos Campos, secretário, suspendeu a vacinação dos idosos por falta de vacina, né? O mesmo tem ocorrido em algumas outras cidades. Como resolver essa questão para que a imunização não pare mais? Nós temos um cronograma colocado por faixa etária e dentro disso nós estamos seguindo essa distribuição. As prefeituras têm avançado e algumas, como eu verifiquei no caso de São José dos Campos, vindo para um público seguinte, né? Iniciando a vacinação nessa próxima faixa etária. Então, se a gente conseguir seguir esse cronograma, nós vamos conseguir essa imunização. Mas é fundamental dizer, nós precisamos de mais vacinas. O Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, tem feito a sua parte. 9 a cada 10 vacinas do Brasil são do Butantan e o governo federal precisa se mexer para conseguir mais vacinas para a população brasileira, para que a gente possa ter cada vez mais esse cronograma abreviado. O secretário, como essa oferta, então, de vacinas depende do Ministério da Saúde, e a gente sabe que o Ministério não se preparou, né? Alguns especialistas disseram que o Brasil está atrasado mais de 6 meses nesse planejamento de vacinas. O Estado pode adotar o plano estadual de vacinação para acelerar isso, e independente do plano nacional? O Estado, sem dúvida, vai avançando, né? Não é independente do plano nacional, mas o plano chamado PEI, né? O Plano Estadual de Imunização, tem as suas características e nós estamos trabalhando a todo momento para avançar com isso. O que São Paulo vai fazer é cumprir com os seus contratos com o Ministério da Saúde, né? Agora tem um novo contrato de 54 milhões de doses, cumprindo esse contrato e fazendo também aquisição de mais insumos. Em setembro, nós temos uma fábrica ficando pronta para a produção de vacinas. Agora, nesse primeiro semestre, o Butantan também ampliando o seu quadro de funcionários para conseguir produzir mais vacinas. Então, nós vamos cumprir o contrato com o Ministério da Saúde e acelerar ao máximo aqui para a população de São Paulo. O ministro da Saúde, secretário, ele se reuniu com os governadores e ele falou numa quantidade superior a 200 milhões de doses, né? Até julho. Mas ele está contando com vacinas que sequer foram aprovadas aqui no país, como a russa e do lado do consórcio da OMS. O senhor acha que essa meta dele é realista? Olha, nós torcemos para que ele possa chegar ao mais próximo disso. Você citou aqui antes de mim a realidade da aprovação dessas vacinas, né? O que nós queremos, torcemos, é para que eles possam fazer o mais rápido possível esse fornecimento de vacinas com outras vacinas também no Brasil. Isso vai depender da competência deles ao longo desse próximo período. Torcemos para que possa acontecer diferente do que foi até agora. Mudando um pouquinho de assunto, o prefeito de Ilhabela, a prefeita de Bauru e alguns outros prefeitos, eles têm criticado o Plano de São Paulo, inclusive o governo estadual. O litoral norte, por exemplo, aqui do Vale, aqui no Vale Paraíba, foi uma das regiões
que se rebelou quando a região voltou à fase vermelha. O senhor que é o responsável por fazer essa gestão junto aos municípios, como tem sido esse trabalho com esses prefeitos mais rebeldes? Bom, tem sido um trabalho de muito diálogo com todos ao longo desse período todo. Vocês têm acompanhado muito de perto, na imensa maioria de ponderações razoáveis, né? As prefeituras buscam fazer o seu melhor e o governo do estado trabalha em articulação conjunta. Não é momento de divisão, mas momento de união para a gente poder tanto fazer esse processo de vacinação, quanto superar os períodos mais agudos aí de contágio da pandemia, quanto na construção de leitos de UTI. Mas é evidente que tem alguns que misturam o combate ao coronavírus com questões ideológicas, políticas, e tantas vezes buscam, através desse cenário, ter algum tipo de bônus político eleitoral. Isso é lamentável, nós temos que ter o compromisso com a saúde pública das pessoas, essa é a meta, e, portanto, a união é fundamental. Então, como vocês têm acompanhado, sempre que existe algum tipo de excesso, nós nos posicionamos por entendermos que essa é a necessidade da sociedade aqui do estado de São Paulo, de todos aqueles que têm familiares que perderam vidas, respeito a essas pessoas e poder ter também nas nossas lideranças, nos gestores, o exemplo dado para aquelas pessoas que acompanham esse combate à pandemia. Quando a gente vê, por exemplo, estou citando aqui o tema de Bauru, a prefeita ir para a rua sem máscara e dar esse exemplo para a população, é um exemplo errado e nós temos que nos posicionar sobre isso. Então, esse é o papel da liderança nesse processo. E, Vignoli, São José dos Campos, falando um pouquinho de rebeldia, também vinha aí se opondo a enviar os dados dos vacinados para o sistema estadual, né? Criado aí pelo governo para acompanhar a quantidade de vacinados. Mas voltou atrás. Agora parece que a Prodesp estão acertando os sistemas. Qual é a importância desse sistema criado pelo Estado para a estratégia de vacinação e também para a fiscalização, né? Bom, é um sistema importante, no meu entendimento, deve haver essa convergência, né? As equipes devem fazer toda a parceria técnica para que esses dados possam ficar disponíveis. Eles são fundamentais para o processo de vacinação, para a mensuração das doses, para uma campanha conjunta de vacinação. Mas eu tenho certeza que essa questão vai ser sanada em conjunto. Secretário, muita gente ainda sustenta, principalmente nas redes sociais, que não adianta nada o isolamento, que fechou ano passado, a situação está complicada agora, que não adiantou nada, que o lockdown não adianta. Dão exemplo de alguns países que fecharam em 2020 e agora estão fechando de novo. Como é que o senhor refuta esse argumento? Bom, na minha concepção, Xandô, é uma análise muito prática e muito simples até, né? Nós temos um vírus que tem uma alta taxa de contágio quando as pessoas têm um contato, né? Ele fica em superfícies, ele gera com a proximidade de pessoas, né? Quando a gente tem um maior contato entre pessoas, o vírus circula mais e mais pessoas pegam o vírus. Então, é uma matemática muito simples, né? Maior contato entre pessoas, mais contágio de vírus. Mais contágio de vírus, mais internações e mais óbitos. Então, eu não vejo nem como alguma tese pode refutar isso. Eu acho muito óbvio até, é muito prático essa questão, né? Menos circulação, menos contato de pessoas, portanto, menos vírus, internações e óbitos. Falando em taxa de contágio, essa variante do vírus encontrada já em São Paulo, em algumas cidades, na capital, quanto é que ela preocupa vocês aí do Estado? Bom, nós estamos observando ainda os primeiros estudos científicos, técnicos sobre isso, com muita cautela. Aonde a gente tem observado, eu até tive em Araraquara nesses últimos dias e pude observar lá a velocidade que se deu nas internações, pegando até públicos mais diversos, alguns com insuficiência renal, isso tem sido uma constante nessa variante de lá, mas ainda sem um estudo clínico científico concluído, né? O que nós estamos fazendo, portanto, é alerta, né? Passar para as pessoas que essa variante
ao que parece, tem uma taxa de contágio mais contundente. As premissas são as mesmas, de isolamento social, utilização de máscaras, e também o tratamento, os leitos de UTI, e essa adequação tem sido fundamental. Mas é momento de observação e alerta para as pessoas, porque essa variante está com transmissão comunitária aqui no estado de São Paulo. Olha, vamos mudar um pouquinho agora de assunto, vamos falar um pouco de política. O senhor é o presidente do PSDB em São Paulo, né? Como é que o senhor avalia a eleição do Arthur Lira, desculpa, para a presidência da Câmara, constando que alguns deputados do PSDB votaram nele, né? Embora me parece que o PSDB tinha tido a linha de votar no Baleia Rossi. Isso expôs um racha no partido? Isso pode comprometer as pretensões do PSDB para 2022? Alessandro, a nossa ponderação é de que o PSDB deve ter uma mensagem sempre muito clara à sociedade sobre o seu posicionamento. O PSDB ele vem de uma formação de Montoro, de Covas, de tanta gente como o próprio Emanuel de São José dos Campos e de pessoas que, ao longo da sua trajetória, prezaram por um partido longe de fisiologismos, um partido, como dizia na sua formação, longe das benesses oficiais e próximo do pulsar das ruas, um partido que defende as liberdades individuais, que defende a liberdade de imprensa, né? Nós vimos, ao longo dos últimos dias, a manifestação do presidente Bolsonaro contrária àquilo que a gente acredita ser essencial numa democracia, que é a liberdade de imprensa, né? A liberdade sobre as diferenças das pessoas no Brasil, um país com um pluralismo enorme como nós temos, e o PSDB foi formado em torno disso. Dizia Mário Covas, Xandô, que nos falte o fruto, mas nunca o aroma, e nunca nos falte, se faltar tudo, que nunca nos falte o vigor para fazer a oposição necessária e para fazer política com vigor no nosso país. Então, o PSDB deve ser oposição de forma clara. Não existe meia oposição, né? É isso que nós defendemos, né? Por entender que esse é o papel nosso com a sociedade nesse momento. A sociedade que a gente acredita no Brasil, o PSDB é uma alternativa a isso, justamente por defender essas bandeiras. Então, é isso que nossa militância, nossos quadros históricos, eu não conheço nenhum fundador do partido que se manifestou de forma diferente quanto à importância do PSDB ser oposição nesse momento. Então, a divergência se dá nessa ordem. E dentro dessa divergência, o governador João Dória, que é o grande líder aqui do nosso PSDB de São Paulo, uma grande liderança do centro democrático brasileiro, pensa dessa forma, assim como nós, militantes aqui de São Paulo. Então, a divergência se dá nesse campo, nós vamos defender essa posição de forma muito clara ao longo desse período. O senhor também participou recentemente do jantar que o governador João Dória deu no Palácio dos Bandeirantes, que acabou na imprensa, acabou aí na análise política, no dia 8 de fevereiro, que teria aí, segundo analistas, aberto uma crise no PSDB. O que foi dito lá parece que provocou uma divisão com o pessoal da Nacional, algumas pessoas já apontando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como um provável presidenciável do partido para 2022. O senhor acha que o partido deve ter prévias, vai fechar com Dória? Dória seria uma liderança natural a tentar a vaga para candidato a presidente? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, sobre o governador João Dória, no meu entendimento, o governador João Dória hoje é um nome nacional com uma importância muito significativa para o país. Ele, através da sua luta, conseguiu trazer para o Brasil essa vacina que tem significado um avanço importantíssimo no combate ao Covid-19 e, além disso, tem atributos fundamentais para reconduzir o Brasil para uma retomada tão importante que nós vamos precisar na sequência dessa pandemia. Ele tem os atributos de gestão para fazer isso, os atributos de liderança política, e tem se posicionado de forma clara sobre a defesa de tudo aquilo que a gente acredita. Defesa da democracia, defesa das liberdades, defesa de uma pujança econômica no país. Portanto, minha opinião pessoal, opinião aqui do nosso PSDB de São Paulo,
é que ele é um quadro não só para o PSDB, mas para esse centro democrático fundamental na construção dessa retomada. O foco dele tem sido fundamentalmente no governo nesse momento, você tem acompanhado as coletivas 3 vezes por semana falando sobre esse trabalho, um trabalho muito intenso, mas, no nosso entendimento, ele deve avaliar essa perspectiva no ano que vem, porque nós entendemos que ele é fundamental para o Brasil. O Eduardo é um quadro muito importante também, que nós respeitamos, entendemos que ele soma nesse processo, que dentro desse conceito do PSDB, ele é um quadro que tem o nosso respeito. Portanto, eu acho que nós vamos ter no PSDB um cenário muito importante para apresentar ao Brasil em 2022. O senhor acha que, ainda que mínimo, haveria um risco de, se essa divisão se acentuar, do governador João Dória deixar o PSDB? E se ele fizesse isso, o senhor, por exemplo, o acompanharia ou permaneceria no partido? Eu sei que é meio futurologia, mas o que o senhor fala sobre isso? Não, o governador João Dória, ele tem uma tradição muito forte no PSDB. Ele foi vencedor de 2 prévias no partido, Xandô. As 2 prévias que nós tivemos aqui em São Paulo, ele foi o vencedor e é um defensor dessa democracia interna do partido. E nós entendemos que ele tem essa característica fundamental para não só ser o candidato do PSDB à presidência, mas de todo um centro democrático para reconstruir o país, para fazer essa retomada no Brasil num momento tão importante. Então, eu acredito que o governador João Dória demonstrou ao longo da sua trajetória ser um vitorioso e essa força dele, nós entendemos que vai ser através do convencimento, do diálogo, do trabalho, do dia a dia demonstrado ao longo desse próximo período. E, secretário, qual o senhor acha que vai ser a conjuntura necessária para derrotar Bolsonaro em 2022? E eu ainda acrescento, o PSDB estaria disposto, por exemplo, a conversar com partidos de esquerda, como PSOL, PT, PDT, PSB, porque numa entrevista dada essa semana, o Guilherme Boulos disse que ele não teria problema algum em subir no palanque no segundo turno com o João Dória, se o João Dória estiver lá, para derrotar Bolsonaro. O caminho inverso também seria viável? No nosso entendimento, o Brasil vai precisar, ao longo desse próximo período, de propostas que possam significar uma retomada de valores, de valorização das instituições, de reconstrução econômica, de avanço em várias áreas diferentes, meio ambiente, política internacional, e tudo isso que representa esse conceito do PSDB. Nós representamos o respeito a todas as correntes. Nós sempre dissemos isso. A nossa postura é uma postura de centro, que não dialoga com extremos, mas que respeita posições diferentes das nossas, tanto à esquerda quanto à direita. Então, dentro desse conceito, nós vamos avançar sem radicalismo, com diálogo com os campos fundamentais, para construir essa retomada importante para o país. O senhor acha que será fundamental discutir coligações, o que seja, para evitar chegar no segundo turno com os extremos, né? O extrema-direita e o extrema-esquerda? O meu conceito dentro disso, nós temos a construção de uma candidatura de centro, né? Uma candidatura do centro democrático, que tem esses valores fundamentais e que possa ser uma candidatura distante desses polos de extremos, né? Esses radicais, né? É uma candidatura que vem para representar a maior parte da população brasileira que pensa dessa mesma forma. Portanto, sem radicalismos e com uma defesa democrática das instituições e do Brasil. Secretário, eu agradeço demais a sua entrevista, eu sei que o seu tempo está muito curto. Eu peço para o senhor fazer as considerações finais, quem sabe uma mensagem aí para quem ainda pensa em restituir o AI-5 no país, em quem pensa em louvar a ditadura, que o senhor fale aí para as pessoas que estão achando que
que o autoritarismo resolve alguma coisa? Bom, a democracia é construída no dia a dia das ações. E ela deve ser zelada no dia a dia também. Nós temos um país que, a muito custo, construiu essa democracia moderna que nós temos, instituições novas, mas que devem ser zeladas ao longo desse dia a dia. O radicalismo, muitas vezes insano, colocado, combatendo tudo aquilo que foi construído desde o processo de redemocratização do Brasil, só nos leva para as trevas, só nos leva para o escuro. O Brasil é um país forte, com um pluralismo da sociedade muito grande, que deve ter, no respeito a essa democracia, as liberdades individuais, a sua principal bandeira. Essa é a força do Brasil, é isso que nós representamos. Portanto, nós vamos seguir vigilantes e sempre contundentes, Xandô, a qualquer tipo de ameaça a essa democracia, a esses direitos conquistados a duras penas pelo povo brasileiro. Então, nessa trincheira, nós estaremos sempre de forma muito ativa. Obrigado, secretário. Nós também na empresa estamos nessa trincheira em defesa da democracia. Agradeço a todos que nos acompanham. É isso, Xando Alves. Até mais, até o próximo Vale Entrevista. Tchau. Obrigado, um grande abraço.